Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje eu vou responder a primeira pergunta que um paciente diagnosticado com a doença de Peyronie me faz. Dr. Paulo, Peyronie tem cura? Esta dúvida aparece quando o homem percebe que o pênis começou a entortar, sente dor durante a ereção, nota um caroço, uma placa endurecida no pênis, perde tamanho ou passa a ter dificuldade na penetração ou no movimento, começa a escapar com facilidade. E a resposta a essa pergunta precisa ser explicada com muito cuidado. Por isso, mais importante que responder sim ou não é entender em que fase está a doença, qual é o grau da curvatura, se existe placa, se há perda de tamanho e como está a qualidade da ereção. Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar o que significa falar em cura, não só na doença de Peyronie, mas na medicina como um todo. Quando existe possibilidade de melhora, quando é preciso tratar e por que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. Antes de mais nada, o que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie, ela tem uma fase aguda, inicial, chamada fase inflamatória, onde os tecidos estão reagindo a uma inflamação. Pode ser acompanhada de dor ou com o aparecimento de uma curvatura recente ou um afinamento no pênis recente, ou apenas uma retração do tamanho do pênis, mesmo sem curvatura. Consiste numa cicatriz que se desenvolve nessa capa interna em íntimo contato com os corpos cavernosos. Então, o paciente pode palpar um nódulo, uma cicatriz, uma placa, e essa placa ela pode ser palpável ou até não ser palpável, porque essa perda de elasticidade nessa membrana, ela não necessariamente pode estar associada a algo palpável. Se você desenvolveu uma deformidade no pênis adquirida, deformidade essa que pode ser uma diminuição de tamanho sem curvatura, uma curvatura, um afinamento, um desvio que antes você não tinha e passou a ter, isso é um sintoma inicial da doença de Peyronie, que é uma fibrose no interior do pênis, nessa membrana chamada túnica albugínea. Como eu falei, como qualquer processo inicial, ele está na fase inflamatória. E com o passar do tempo, a inflamação vai resolvendo e pode deixar um maior ou menor grau de cicatriz, de fibrose, que aí fica definitivo. Então a primeira questão, eu estou desenvolvendo uma doença de Peyronie, o que chama atenção? Uma deformidade adquirida no pênis. Perda de tamanho, acompanhado ou não de curvatura, ou uma curvatura, ou um afinamento, um desvio que antes você não tinha. Isso já é um indício que você está desenvolvendo a doença de Peyronie. O outro indício, se você não desenvolveu deformidade nenhuma no pênis, mas passou a ter dor na ereção, começou a acordar à noite com dores no pênis, sugerindo que tem um processo inflamatório. Também é um alerta para o início da doença de Peyronie. O fato, qualquer tratamento medicamentoso vai ter seu espaço maior na fase inflamatória. Depois que fez a cicatriz definitiva, os medicamentos já não são tão efetivos, exceto a injeção na placa, como tentativa na fase crônica. Ou, a depender do caso, medicamentos não vai ter função para aquela fase, para aquela progressão da doença que você teve, e seu tratamento seria mais cirúrgico. Então, a grande questão é, doutor, será que eu estou fazendo o emprego correto de uma medicação para a doença de Peyronie? Em que fase eu estou? Será que eu vou me beneficiar dessa medicação? Não só pela fase da doença, mas pela gravidade da doença. Existem situações de fibroses avançadas que não adianta fazer tratamento, seja ele medicamento oral, injetável. Você só está gastando dinheiro e não está tendo um benefício e não vai ter esse benefício. Ou seja, é um mau uso da relação custo-benefício. Então, primeiro, uma avaliação clínica criteriosa pelo seu urologista para determinar se justifica ser medicado ou não e qual medicação é mais sensato. Isso é fundamental para você evitar a automedicação. Afinal, a doença de Peyronie tem cura? O critério cura na medicina é um critério que não é fácil a interpretação. Vou dar um exemplo. A pressão alta.
A hipertensão arterial sistêmica, pressão alta. Ela tem cura? Na prática, na interpretação estrita, ela não tem cura, ela tem controle. Então você pode tomar a medicação para baixar a pressão e controlar, mas você não curou a pressão alta. Um outro exemplo, muito comum, diabetes. Diabetes tem cura? Não. No sentido estrito da palavra, não. Tem controle. Se você usar uma dieta balanceada, usar medicação oral, se for o seu caso, ou a insulina, se for o seu caso, ou a associação das duas, você terá um controle. Aonde eu quero chegar? Quando se pergunta, doença de Peyronie tem cura? Também é difícil falar que ela tem cura, porque a fibrose às vezes continua lá. O que você faz é fazer um controle, com medicamentos, dificuldade de manter a ereção, medicamento para ajudar a manter a ereção, estabilizar a fibrose para que não fique uma deformidade importante. Você controlou a doença de Peyronie, mas você não sumiu com ela. Então, a cura no sentido estrito, podemos dizer que não tem, nesse sentido. O que tem cura em medicina de fato? Basicamente, as doenças infecciosas, e nem todas elas. Vou dar um exemplo. Você teve uma infecção de garganta, uma infecção que não foi grave. Você tomou antibiótico, você matou a bactéria e você curou da infecção. Aí podemos dizer que você curou da infecção. Então, a cura, no sentido estrito da palavra em medicina, é basicamente para algumas doenças infecciosas. O resto são controles. Peyronie tem controle? Sim, esse controle pode ser feito dependendo da fase que você se encontra, da extensão da fibrose, com medicamentos, aparelhos eventualmente de tração ou vacuoterapia, para controlar a fibrose. Em determinadas situações, não tem espaço para o tratamento medicamentoso. Se você desenvolveu uma fibrose extensa, se você tem um problema vascular de fluxo sanguíneo já importante e que a fibrose atrapalhou ainda mais ter ou manter uma ereção, nesses casos, o medicamento não vai ter o efeito desejado, não vai controlar a doença. Aí vai ser preciso um tratamento cirúrgico para controlar a doença. Nesse aspecto, dependendo da definição de cura, para alguns é interpretado como cura. Eu recuperei a função peniana, recuperei minha capacidade de penetrar e de desempenhar, recuperei minha autoconfiança. Para alguns eu me curei da doença de Peyronie. É questão de semântica. Mas na prática, como eu expliquei para vocês, em medicina, poucas situações de fato são curáveis na essência da palavra cura. Mas podemos dizer que existe um controle, existe um restabelecimento de uma função para te devolver a masculinidade, o desempenho, a autoestima e eventualmente você chama isso de cura. O importante é procurar ajuda, não se fechar, não ficar preso dentro de uma caverna que você criou e entrou dentro. É você sair da caverna e pedir ajuda. Esse é o ponto. A doença de Peyronie, ela pode melhorar sozinha, de forma espontânea? Vou trazer literatura científica para o vídeo. Existe um estudo que eu vou deixar de referência aqui para vocês, que ele avalia a melhora espontânea da doença de Peyronie. Em torno de 3 a 13% relata uma melhora espontânea da fibrose, enquanto 30 a 50% dos pacientes evolui com uma progressão da fibrose na doença de Peyronie. Estatisticamente, o que faltou fica numa fase de estabilidade, onde não há piora e nem melhora. Porém, a doença de Peyronie é uma doença evolutiva. O que eu quero dizer com isso? Você teve melhora espontânea, você teve uma progressão, estabilizou, aquele episódio estabilizou. Isso não quer dizer que vai ficar o resto da vida dessa forma. O que eu quero dizer de ser progressiva? Porque ela pode aparecer fibroses em outros locais do pênis e causar outras deformidades, outros desvios, mais afinamento. Tem pacientes que uma vez eu avaliei, eles voltaram 15 anos depois com uma progressão onde precisou de uma cirurgia. E tem outros pacientes que a gente não consegue controlar de forma rápida e estacionar. Eles progridem de uma forma rápida e podem precisar de um tratamento cirúrgico mais precoce. Ou seja, a evolução é individual e em termos de tempo é variável de um paciente para outro. Em termos de estabilidade, não significa que assim vai ficar o resto da vida, porque, como eu falei, ela pode ser progressiva e aparecer fibroses em outros pontos da túnica, exigindo tratamentos complementares e até o tratamento cirúrgico na evolução do quadro. Estes dados que eu trouxe me ajudam eu explicar alguns pontos para vocês e fazer que vocês tenham um entendimento sensato sobre a doença de Peyronie. Isso significa que os pacientes não deveriam entrar em desespero quando recebem o diagnóstico.
mas não deve esperar meses ou até anos aguardando uma avaliação. Uma outra pergunta sobre a melhora espontânea da doença de Peyronie que muitos me fazem. O que costuma melhorar, a dor ou a curvatura? O mais sensato. Se você tem dor, porque não são todos os pacientes que têm dor, aliás, a minoria dos pacientes que têm dor na evolução da doença, a única coisa certa é que a dor tem a tendência a desaparecer, com ou sem medicamento. Mas a nossa preocupação maior não é só o desaparecimento da dor, é evitar uma progressão da sua deformidade, progressão da curvatura, progressão do afinamento, progressão, dificuldade de manter a ereção. Esses tratamentos coordenados é que podem você se beneficiar de ter um resultado melhor, evitando a cirurgia, é a deformidade em si. A única coisa certa é o desaparecimento da dor. Mas não basta só isso. É o nosso empenho para minimizar o grau de deformidade que você eventualmente vai ter que conviver com ele. Minha recomendação, tendo um suposto diagnóstico de doença de Peyronie, que é dor à ereção mesmo sem curvatura, aparecimento de curvatura mesmo sem dor, diminuição do tamanho do pênis, afinamentos quando ele está ereto, é motivo de você procurar um urologista para uma avaliação e não ficar esperando uma resolução espontânea. Quando preciso tratar a doença de Peyronie? Primeiro, muitas vezes o paciente ele não precisa do médico para se diagnosticar que está desenvolvendo a doença de Peyronie. O diagnóstico é fácil. O paciente apareceu com dor à ereção, pênis curvou, afinou, ele vai na internet, o que eu tenho? A própria internet vai dizer possivelmente a doença de Peyronie. Então o diagnóstico é fácil. Você é capaz de fazer o diagnóstico, mesmo sem a ajuda do médico. Porém, só ter o diagnóstico não é o bastante. Você, quando tem essa suspeita diagnóstica, deveria procurar um urologista o quanto antes, para receber orientações, aconselhamentos, tratamentos medicamentosos ou de fisioterápicos, para que a gente evite uma evolução de uma deformidade maior, que aí sim pode necessitar de um tratamento cirúrgico. É possível tratar sem cirurgia? É possível, mas esse tratamento só é possível numa fase muito inicial dos sintomas. Só que a grande e extensa maioria dos pacientes só procura um médico tardiamente. Isso é fato. Então, com a menor suspeita, procure um urologista para confirmação do seu diagnóstico e iniciar um tratamento o mais precoce possível. O objetivo é tentar estabilizar a progressão, manter o seu pênis funcional, ajudar a solução nos casos que tem dor mais rápido e buscando sempre evitar o tratamento cirúrgico, que nem sempre é possível evitar. E quando que é cirúrgico? O critério maior de quando será cirúrgico é quando você desenvolver uma disfunção penetrativa. O que é isso? Uma dificuldade grande para penetrar na relação, que mesmo com a ajuda de lubrificantes ou com a mão para ajudar a penetração, você até conseguiu uma penetração, mas no movimento esse pênis escapa com facilidade. Então, se você desenvolveu uma disfunção penetrativa, que é essa dificuldade de penetrar e no movimento escapar com facilidade, possivelmente você precisa de um tratamento cirúrgico. Nem sempre, mas uma avaliação criteriosa, com ereção induzida no consultório, com avaliação ultrassonográfica, avaliando o fluxo, avaliando a deformidade, avaliando a resistência vertical, é possível definir se você, de fato, vai precisar do tratamento cirúrgico ou se ainda tem a oportunidade de tentar um tratamento medicamentoso. E o que esperar da cirurgia? A cirurgia, quando o pênis deforma, porque perdeu elasticidade mais de um lado do que do outro, as cirurgias estão baseadas em agir no lado longo para diminuir, só que o pênis, quando entortou, ele já ficou menor. Se você fizer uma cirurgia do lado longo para retrair, para alinhar, retraindo ainda mais, seu pênis vai ficar muitas vezes muito pequeno. E o grau da perda será tanto maior quanto maior o grau de curvatura. Por exemplo, uma curvatura pequena, só alinhar vai perder pouco. Uma curvatura grande, se for alinhar, vai perder muito. Então, qual a outra opção para, de preferência, minimizar essa perda de tamanho? Ou recuperar o tamanho que eu perdi? A cirurgia vai ser no lado menor. Vai ter que fazer várias incisões de relaxamento para ir alongando o lado menor. Só que às vezes, uma doença difusa, eu alonguei o lado menor, alinhei o pênis, mas o lado maior também teve redução. Então, nesses casos, eu vou alongar todos os lados, não só o menor quanto o maior. Mas vou alongar até quanto? Até o limite dos nervos, porque tem os nervos que correm em cima do pênis que dá uma sensibilidade na glande, que eu vou conhecer esse limite do nervo só na hora da cirurgia. Então, há casos que eu vou alongando até o limite do nervo. E para isso, eu não alongo só o lado curto.
Quando eu alongo o lado curto e alinhei o pênis, esse lado também ficou curto. Aí eu alongo todos até o limite do nervo. Nesse caso, é a maior recuperação de tamanho possível, que não é só alinhamento, mas chegar até o limite dos nervos e dos vasos que dão a sensibilidade na glande. Feito isso, eu tratei a fibrose. Mas se você tem uma fibrose profunda, uma disfunção vascular, onde é difícil ter ou manter uma rigidez no pênis, há casos que concomitante, além da recuperação máxima de tamanho até o limite dos nervos, eu preciso colocar um implante da prótese, que são as hastes de silicone, para dar reforço estrutural e prevenir novas fibroses que poderiam desenvolver outra doença de Peyronie. Então, corrigir a doença de Peyronie não é o implante de uma prótese peniana. A prótese peniana não corrige a retração peniana. O que corrige a retração peniana? O tratamento das fibroses, com os múltiplos cortes de relaxamento. Mas qual é a função do implante, então? É evitar novos episódios da doença de Peyronie, novas curvaturas, novas retrações e dar melhor firmeza para um pênis que deixou de ter firmeza. E com isso, existem cirurgias que é só alinhamento. Existem cirurgias que, além do alinhamento e recuperação de tamanho, pode necessitar de concomitantemente, no mesmo ato cirúrgico, também fazer um implante de uma prótese. O importante é a recuperação funcional do pênis, mas também a recuperação do seu tamanho, do seu afinamento, da sua retração, até o limite máximo. E esse limite máximo eu vou conhecer na hora da cirurgia, que é o limite dos nervos e vasos que dão a sensibilidade na glande. A disfunção de ter ou manter uma ereção, chamada disfunção erétil, é uma condição que pode ou não estar associada à doença de Peyronie. Porém, a fibrose no pênis decorrente da doença de Peyronie piora a disfunção erétil. A fibrose atrapalha a retenção de sangue dentro do pênis e as ereções vão cada vez durando menos. Então, existem situações que é comum na doença de Peyronie estar associado à disfunção erétil, de ter ou manter uma ereção no pênis. Essa associação está presente em mais de 50%, mais da metade dos pacientes estão com essa associação. Portanto, se tem uma disfunção erétil associada, além de tratar a doença de Peyronie, trata-se a disfunção erétil concomitante na mesma cirurgia. Uma consideração que eu sinto necessidade de fazer para vocês. A doença de Peyronie tem tratamento e os pacientes têm possibilidade de recuperar a função sexual e a qualidade de vida. Mas a conduta, ela precisa ser individualizada pela fase que você se encontra, pela gravidade das fibroses que você desenvolveu, e ela precisa ser personalizada, individualizada para cada paciente. A pergunta não deve ser apenas: tem cura? Ela deveria ser: qual é o meu estágio? O quanto está a evolução da minha fibrose? Como está a questão vascular do meu pênis? Tudo isso precisa ser avaliado como um todo. E, acima de tudo, definir qual é o tratamento que fará sentido para o seu caso. Se ficou alguma dúvida na cura da doença de Peyronie, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.